fazer. Vai mais pra lá. Então, gente, você quer vir aqui? Então pode sentar aqui do lado. Vê se tá certinho lá. Não mexe na câmera, só vê se tá certinho. Tá aparecendo tudo? Tá cortando a cabeça ou não? Tá aparecendo aqui? Tá? Pode vir. Passa do lado sem encostar. Senta aqui do meu ladinho. Então, gente, hoje eu vim trazer para compartilhar o Nam-myoho Renge Kyo, que é o Sutra de recitação diária, com base de uma das vertentes do budismo. E o que eu acho interessante pra gente com relação a quem está estudando as questões arquetípicas, quando a gente trabalha aqui, ele vai falar muito do Buda, depois eu vou pôr um vídeo adicional explicativo. Ele vai falar muito do Buda, então tipo, o Buda, quando você evoca essa consciência, você está evocando essa consciência mais pura de si próprio. Poderia até falar de uma questão do eu superior. Se for estudar, tem algumas pessoas que explicam de uma forma de estágio ascendente, né? Em algumas vezes o eu superior é associado ao Buda, esse estado de consciência, em outras um outro processo dentro do eu interno, no estado de elevação. Ele parece uma girafa. Senta aqui. Obrigada. Dentro do eu interno, no estado de elevação. Mas enfim, o processo é fazer a integração interna e tirando e removendo os conflitos e conhecendo o que é que a gente está comunicando e o que é que a gente está inserindo dentro do processo de evocação enquanto padrão de comportamento aqui, arquetípico importa. Então, no caso do Buda, quando a gente invoca a consciência búdica, está invocando esse padrão de ser que vai interferir no comportamento, consequentemente ordenando que os corpos inferiores obedeçam a esse ser mais elevado que eu sou. Então tem esse eu maior que vai estar ordenando com a sua pureza. Outras questões que são importantes citar aqui é a questão da evocação, chama Sutra do Lótus, né? E o lótus é aquela flor que ela tá bela e floresce e se mantém tanto na água limpa e pura quanto no lodo, quanto na água salobra, vamos dizer assim, né? Então é uma referência também arquetípica desse estado onde tenta imaginar assim, você cria uma aura de proteção ao seu redor tão poderosa que independente do ambiente que você esteja, nada te atinge, nada te ataca, nada te prejudica. Então é essa associação do Buda e da Lótus. Outra coisa que vai citar aqui muito é os Bosatsus. Então para quem é cristão, ou tende mais ao cristianismo, um Bosatsu no cristianismo seria o Jesus Cristo, né, que é essa figura, porque ele tem o Buda, a gente tem o Buda e o mito, a história do Gautama Buda até ele Siddhartha Gautama. A gente tem a história do Siddhartha Gautama até ele se iluminar e virar o Buda, mas tem essa questão do Buda, você vai ver que eles citam todos os Budas, ou seja, todas as consciências que se iluminaram a tal ponto de desapego que vibraram essa consciência ancorada pela história do mito do Siddhartha Gautama, que se tornou Buda, que viraram Budas. Então eles vai falar aqui com relação aos Bosatsus, que são dessas consciências que vêm se mantendo e se propagando esse estado de consciência mais elevada na Terra. No cristianismo aqui tem toda uma história envolta na cultura específica deles. Mas no cristianismo seria um Bosatsu, que estaria para qual esse Bosatsu, esse seria o Cristo. E aí é importante entender nessa consciência arquetípica, que essa figura do Cristo, ela não é igual, por exemplo, que está no mesmo texto do cristianismo, o Deus que persegue, que oprime, etc. Não é a mesma coisa. Quando você vê um Bosatsu e o Cristo como Bosatsu, é aquele padrão de personalidade, né? Amai-vos uns aos outros, atire a primeira pedra aquele que não cometeu pecado, e etc. Que é diferente daquele outro que o perseguirá e se vingará, e etc.
Então são dois padrões de personalidade diferentes. Essa ideia, ou esses fragmentos que estão lá no livro cristão, onde o Deus ele tem uma personalidade muito próxima de um ser humano, ela estaria meio que sendo contraponto do Bosatsu, que estaria mais ali como Cristo. Então é importante entender isso e entender qual é o estado de consciência. Nesse padrão, você já não tem os desígnios insondáveis, e uma hora Deus é bom, outra hora Deus é ruim. Tem tudo dentro do todo, mas dentro desse todo você está evocando esse estado de consciência tal, no caso Bosatsu, Buda ou Cristo, que é específico e que vai desencadear um padrão de comportamento X, tal específico. Então, só uma colocação inicial com relação a essa questão arquetípica, entender enquanto um ser, tá? Isso que a gente vai chamar de arquétipo é um ser, é uma energia viva, que vibra e que pode nos auxiliar no trajeto e impelindo o padrão de comportamento adequado que a gente quer vibrar. E o mito conta a história desse ser que de alguma forma, e tem algumas variações de histórias que são parecidas com esses seres, que vão ser alguns arquétipos muito parecidos, que vão encaminhar ali de certa forma o trajeto, se adequando obviamente ao trajeto individual do sujeito que está ali se relacionando com aquele arquétipo, com aquela consciência. Aí uma outra coisa que eu quero trazer antes da gente fazer, que eu tô com uma velinha acesa aqui, que é uma coisa que me ocorreu e eu acho que ela pode agregar valor, né, com relação ao uso de vela. Aqui no caso, não é para recitação aleatória, etc., mas o uso de vela no sentido de poder ajudar no processo meditativo. Que a gente chama inicialmente, põe lá padrões de repetição, de mantras, chama de meditação, mas a gente sabe que meditação mesmo é quando a mente clareou. Isso são técnicas e recursos para chegar nesse estado meditativo, né? E tem várias técnicas, uma por exemplo que o Bhagwan ensina, é quando está turbulento de pensamento, ou tem algum pensamento incômodo que fica reincidindo, que a gente olhe para ele e saia da cena. Imagina que você está numa estrada e aqueles pensamentos, cenas, pessoa, coisa, palavra, acusação, seja lá o que for, está transitando no campo mental, você sai, senta na beira da estrada e fica só olhando, se desapega, sai inclusive de si próprio, se estiver participando daquela cena. E aí observa aquilo de fora, sem responder, sem agredir, sem questionar, e até que um momento esses pensamentos tendem a cessar. Um outro processo é no uso da vela no sentido de se concentrar na chama. Tem mais a ver, não sei se alguém já leu o livro Aprendendo a Silenciar a Mente, que é muito bom com relação a essa questão. Ele vai falar lá nesse livro sobre contemplação, foco e meditação. Achei, gente, o livro é esse aqui, ó, Aprendendo a Silenciar a Mente. E esse livro ele vai falar uma coisa bem interessante sobre concentração, contemplação e meditação. Alguns processos nos estágios mentais que ele usa para fazer um comparativo, para você ir tentando entender o que está acontecendo nesse campo abstrato, né, e vibracional do interno. Então, tipo, na concentração você adquire foco em alguma coisa. Quando você passa a entrar no estado de contemplação, basicamente você estende esse foco. Você tá para aquilo e todo o ontem ou futuro ele some, então essas tendências da mente ficar divagando, ficar questionando, ficar julgando, some e você passa a se conectar com aquilo que está sendo seu objeto de contemplação. Pode ser natureza, pode ser um objeto só, etc. E estando ali, se dando naquele processo de contemplação, você pode entrar num estado de meditação. Não é esse o caminho especificamente que ele explica aqui. Ele vai explicar bem maior como é que essa observação dentro do campo mental, de entender essa mente tagarela, etc. Mas eu divido assim para explicar, para ser mais sucinto. Então aí você entra nesse estado de meditação, que é quando você torna uno com um grande, eu diria assim, é uma sensação tipo um grande vazio. Mas não é um vazio de falta, é um vazio cheio de tudo, só que sem peso. É um vazio, um tipo de silêncio, onde de tudo se pode criar. Então é quando você fica limpo,
livre desses burburinhos, emoções, qualquer conexão passada, qualquer julgamento, qualquer preocupação, condicionamentos mentais, etc. Né? E aí entra nesse estado de meditação. E aí nisso eu trago a vela como orientação, que é muito interessante a prática, e ela, assim, para mim funcionou várias vezes. Que é basicamente tentar entrar nesse estado primeiro de contemplação. Primeiro você mantém o foco, onde a chama da vela, ela vai ser o seu objeto de observação. E daí você tentar entrar nesse processo de expandir para a contemplação do próprio fogo que você está observando, do elemento fogo ali na sua frente, até o momento que flua e que a mente fique limpa. E aí de repente cada um pode ter um movimento, né? Isso no treinamento mental para você ir aprendendo a ter autodomínio mental. Lógico que quando vai ficando natural ao longo do tempo, você não tem que sentar e ficar assim meditando. É natural, se pode meditar fazendo coisas, estar a mente completamente limpa, focada fazendo coisas. Né? Mas aí já é um processo bem mais elaborado, você já vai tipo elaborando e trazendo para o seu dia a dia essa autoconsciência da experiência que você tem nesses momentos que você faz o exercício, focando, entendendo, percebendo principalmente de forma interna e extrasensória. Então observar o elemento fogo e ficar olhando para a chama da vela. E só olhar, e é só esse o ponto. Não é pedir, nem reclamar, nem qualquer coisa, você pode, cada um acha um movimento interno, às vezes precisa liberar coisas, então de repente vêm emoções de gratidão, vêm decretos de cancelamento de um pensamento negativo, cada um vai ter os seus recursos, né? E o que importa é estar olhando para dentro e buscando solucionar os conflitos interiores, principalmente tendendo a achar onde a sua mente ela se cala, onde ela fica quieta, mas sem precisar forçar que se cale, mas só tipo deixando, sabe, quando deixa falar sozinho até que ela desiste de ficar falando dentro de ti. Então observando a vela, e a gente mantém a observância até eu conseguir entrar nesse estado de contemplação. Você vai olhando cada detalhe, olha como uma criança que olha a primeira vez um elemento fogo, primeira vez que está vendo fogo, e o paviozinho que brilha num pedaço embaixo, a chama é mais azul, e em cima ela vai ficando mais amarelada, com uma lateral mais alaranjada. Tem o reflexo também ali embaixo, uma parte onde a cera já dissolveu, né? Onde você vê essa reflexão, fica meio que aquele desenho fractal ali dentro. E vai se conectando com isso e colocando atenção nisso de uma tal forma que a mente pare de ficar buscando coisas fora de você. E esse é um processo bem interessante para o uso do elemento da vela. E se limpar, obviamente, superstições, como por exemplo, não pode ter vela dentro de casa, não pode ter vela num lugar tal, sabe? Porque não faz muito sentido isso, né? Tem gente que fala isso, não vou dizer que a pessoa está mentindo, ela está errada, pode ser uma captação do indivíduo dentro do contexto dele específico, né? Que pode ser real ou não, no sentido de que às vezes está percebendo uma informação, percebendo alguma coisa que está vindo do externo e que está comunicando ele isso, que pode nem ter a ver com ele, ou pode ser uma informação, ou pode ser uma coisa que já é específico do indivíduo que recebeu naquele momento a informação, né? Pode ser que a forma como ele captou a informação foi essa, mas tinha alguma coisa de uma resistência do elemento fogo, ou só mesmo uma vibração querendo gerar conflitos internos, sabe? Alguma coisa nesse sentido. Então, e no fim das contas, se você observar, todas são verdade dentro do processo que está vivenciando aquele indivíduo com os sinais de ambiente que ele vem recebendo. Entendeu? Mas de uma forma geral, quando você vai saindo desses padrões, você está conhecendo várias instâncias e aí você está indo já para como é que o universo funciona, como é que são as leis. A gente vai trazer um vídeo aí sobre as 12 leis, essas leis de vibração, essas leis de correspondência, de repelência, de polaridade, né? Lei do retorno, lei do arbítrio, todas essas questões. Então, você entendendo essas leis, você vê que todas essas outras coisas pequenas, elas são pequenas superstições ou algum tipo de hábito onde alguém ou algum grupo utilizou para ancorar algum tipo de informação
porque faltava conhecimento de como é que as leis funcionam. E aí, ao se relacionar de alguma maneira com alguma coisa, alguém pode ter tido algum feedback, não entendeu porque não conhece as leis com profundidade, para além do rito ou da religião específica, e aí a pessoa acaba pegando aquilo, vai virando meio que aquele campo supersticioso, né? Então, limpar a mente desse pré-julgamento, porque ele também não é benéfico, obviamente, você está aí num caminho de ficar focado e de se centrar, ele não é benéfico. Limpar esse julgamento, saber dialogar com a sua mente com coisas coerentes, né? Por exemplo, e quando acendemos uma vela, por exemplo, para a gente fazer um jantar, e a pessoa que mora num lugar onde não chegou luz elétrica, né? E se de repente acabou a luz por qualquer motivo, teve uma tempestade na cidade, eu vou acender uma vela, não posso acender uma vela, porque tá dentro de casa, porque, entende? É superstição. E quando você esclarece sua mente dessas coisas, dessas verdades, isso vai se limpando e vai se esvaindo, né? Você pode sim ter um cuidado maior de repente no uso do elemento fogo. Você acende, você faz uma oração de gratidão, de perdão, de alguma coisa legal. E aí você finda ali naquele processo onde você fez a sua emanação. Deixa aberto de repente, tipo assim, ouvindo uma irradiação de um monte de coisa negativa. Se isso incomodar o indivíduo que está ouvindo e que está se relacionando com o elemento fogo. Então o que tem que buscar antes de tudo é a coerência interior. Né? Não ficar divagando, assim, tentar entender isso tudo, tentar entender essas diferentes mentes, não ficar numa caixinha só. Quando você vai conhecendo várias coisas, você vai tendo um campo de percepção muito maior quando você observa, do que quando você olha só de um ponto e fica naquele quadrado olhando daquele ponto, que óbvio a observação vai ser muito mais limitada. Então, tirar essa superstição, e eu recomendo que experimente, quem tem velhinha, ou quem não tem o hábito, de repente experimentar, que foi assim uma coisa tipo muito boa dentro do meu processo pessoal. Eu já fazia isso de outras formas, mais na natureza, porque eu trabalho com artes e desde pequenininha, então eu ficava muito observando assim, os sulcos da folha, sabe? Sempre tive essa coisa de ficar olhando a beleza no detalhe ali da rachadura de uma parede, que fica aqueles tijolinhos à mostra aparente. Eu não via sempre uma coisa tipo, aquela coisa velha, eu ficava olhando tipo a forma, a cor, a textura, aí bate um sol, daquele brilho, fazia umas 3 cores luminosas diferentes. E isso já era meio que um processo desse, que você vai entrando na contemplação, e aí você entra na meditação, e você transita, sabe? Você tá foco, meditação, concentração, meditação, foco. Mas você vai transitando isso de um jeito que você tá sempre mantendo o alinhamento interno, a coerência interna. Então essa questão com o elemento da vela, com a chama da vela, é muito, muito legal. Até porque, tipo, é lindo, né, gente? Você ficar olhando. E quem tem lareira em casa é legal fazer também. Ou pode ser no silêncio total, ou pode ter de início alguma música, ou até algum mantra, alguma coisa que auxilie a manter aquele padrão de foco. Os mantras, de uma forma geral, mesmo quando eles já não são pré-prontos, né? Você ficar recitando uma palavra, ela pode auxiliar, porque ela vai ordenar no cérebro uma organização, digamos assim, de onda, padrão, harmônica, equilibrada, com aquela repetição continuada. Até chega um momento que até a palavra perde sentido. Ela fica só aquele som, né? E ela vira só tipo a sonoridade da coisa, não é mais a palavra com significado, com conceito, etc. Né? Qualquer palavra que se usa. Vamos pôr que fique luz, 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 ou então riqueza, 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 qualquer palavra. E ela vai vibrando, ela vai te ordenando dentro de um processo de organização, até com relação às ondas cerebrais, até chegar um ponto que ela perde esse som, com esse conceito, com de repente um pensamento que faz um monte de associações em cima da palavra, vira só um som mesmo, uma palavra, um som, uma sonoridade. E aí você vai saindo. Então eu vou iniciar aqui o Sutra. Pode ser que ele dê uns... Eu tenho que fazer uma edição para estou fazendo sozinha agora aqui, para eu ir observando ali o que está saindo. E tentem observar
toda essa associação que está presente, né, que ele vai invocando a luz, o brilho, a beleza, a luz do sol, a luz da lua. Então ele está evocando todo o esplendor da consciência suprema, desse todo, né? Ele está buscando essa vibração, ele está invocando essa vibração para cá dentro. Eu me dedico ao responsável Buda do Oriente. Esta recitação é protegida pelos Budas do passado, do presente e do futuro. Os maus pensamentos e demais formas maléficas não podem violá-la. As opiniões errôneas e as eventualidades, desde o nascimento até a morte, não podem corrompê-lo. Namo Myoho Renge Kyo. Namo Myoho Renge Kyo. Namo Myoho Renge Kyo. Eu me dedico ao universalmente honrado Shakyamuni, benfeitor e mestre eternamente iluminado. Eu me dedico à sagrada Torre do Buda, tesouros imensuráveis que nos comprovam o Sutra do Lótus e a todo Buda existente nas 10 direções. Eu me dedico aos Nyorais, luz do sol e da lua, brilho da flor de lótus, próprio desenvolvimento, luz radiante, símbolo da fama, luz dourada do mundo terrestre, fragrância do sândalo, tâmara, grande sabedoria transcendental, esplendor do ensinamento, esplendor universal, rei da sabedoria profunda como o oceano e elevada como a montanha, sobre a flor de lótus ornada por 7 tesouros, símbolo do tesouro, rei dos seres celestiais, visto com alegria por todos, estandarte irradiando centenas de milhares de luzes. Rei da dignidade radiante, rainha da dignidade radiante, límpido esplendor do sol e do luar, e pura sabedoria como a flor de lótus e o rei rainha das constelações, que além de Nyorais são intitulados dignos de oferenda, amor, culto, dedicação, respeito, completamente iluminados, iluminadas, perfeitos, perfeitas, em conhecimento e ação, plenamente libertos, libertas, conhecedores do mundo, insuperáveis, condutores dos seres humanos, homens e mulheres, instrutores dos seres celestiais e dos seres humanos, Budas e universalmente honrados. Que todo o universo possa se integrar ao maravilhoso ensinamento. Eu me dedico ao Nichiren, grande Bosatsu, o eminente precursor sábio e amplo pregador do Sutra do Lótus, ao Bosatsu prezador, benevolente e compassivo, pregador dos significados profundos. Eu me dedico aos Bosatsus, luz magnífica, potencial vasto como o universo, excelência universal, Mondyu Seri, rei do medicamento, nobre medicamento, Miroku, doador destemido, constante diligência, som magnífico, e atento às vozes do mundo. Eu me dedico ao grande Brahma, soberano celeste, ao Indra, soberano celeste, e à princesa do soberano dragão do oceano. Eu me dedico aos deuses tutelares desta região, agradeço. Eu me dedico a todos os grandes Bosatsus, seres celestiais e bons espíritos terrestres, e agradeço a todos. Namo Myoho Renge Kyo. Namo Myoho Renge Kyo. Namo Myoho Renge Kyo. Que eu possa superar o meu coração e pensamentos desvairados, que as faltas cometidas por mim, inadvertida e inconscientemente, dissolvam-se com o orvalho ao calor do sol matinal. Que todos os Budas e seres celestiais estejam comigo para me dispensar proteção. Namo Myoho Renge Kyo. Namo Myoho Renge Kyo. Namo Myoho Renge Kyo.
transferência de méritos, que possam ser superadas as faltas cometidas, inadvertida e inconscientemente, bem como o coração e os pensamentos desvairados de meus ancestrais e de todos aqueles que estão inscritos no registro de nomes póstumos, de todos os espíritos cultuados no dia de hoje, de todos os espíritos relacionados com meus familiares e de todos os membros de minha família. Lerei agora os Sagrados Sutras, não com minhas forças, mas sim com a graça de todos aqueles, desde os Budas até os seres celestiais. E que estes, ouvindo a leitura deste sutra, façam despertar em mim e em todos o desejo de alcançar a sabedoria iluminadora. Namo Myoho Renge Kyo, Namo Myoho Renge Kyo, Namo Myoho Renge Kyo. Sutra do Significado Imensurável. Capítulo 3, as 10 virtudes, a primeira virtude. Assim disse Buda: ó filhos de boa intenção, a prática deste sutra pode despertar o desejo de alcançar a sabedoria iluminadora nos bodhisattvas que ainda não a aspiram, a benevolência nos impiedosos, grande compaixão nos que tiram a vida de outros seres, o contentamento nos ciumentos, o desapego nos apegados, a caridade nos avarentos, a humildade nos arrogantes, a paciência nos coléricos, a perseverança nos indolentes, a aspiração à tranquilidade através da meditação nas pessoas de mente inquieta, a sabedoria nos ignorantes e o desejo de conduzir outros ao caminho, naqueles que ainda não fazem, a vontade de praticar as 10 ações virtuosas naqueles que cometem as 10 ações maléficas, o desejo de almejar a constância, a inconstância imutável naqueles que estão apegados a fenômenos inconscientes, a determinação naqueles que facilmente se desencorajam e o desejo de se libertar das imperfeições naqueles que as possuem demasiadamente e o desejo de eliminar as ilusões, confusões e conflitos naqueles que são dominados pelas mesmas. Ó filhos de boa intenção, esta é a chamada primeira virtude e o poder transcendental deste sutra. 2. Sutra do método da prática pela meditação sobre o Bosatsu, excelência universal. Se há ilusões no sentido da visão e os olhos estão impuros, maculados pelos distúrbios kármicos, recita com afinco o Sutra do Grande Veículo e medita sobre o real aspecto dos fenômenos. Isto é chamado extinção do mau karma, através da purificação da visão. Quando o sentido da audição percebe sons confusos e discordes, destrói o princípio da harmonia. Isso faz a pessoa enlouquecer como um símio tolo. Recita com afinco o Sutra do Grande Veículo, meditando sobre a mutabilidade constante e interdependente da existência, sendo isto a vacuidade e a ausência de forma que é o ensinamento. Assim, extinguirás definitivamente todos os empecilhos kármicos e obterás a audição transcendental, capaz de ouvir sons vindo das 10 direções. O sentido do olfato almeja variados odores, despertando o desejo para o contato. Esse olfato desordenado e iludido produz numerosas impurezas devido à sua própria contaminação. Se recitares o Sutra do Grande Veículo contemplando a realidade última dos fenômenos, poderás livrar-te dessa contaminação por toda a eternidade. O sentido do paladar
Provoca mau karma através de 5 tipos de palavras inadequadas. Se desejares obter autocontrole, pratica com afinco a compaixão e a benevolência, e pensando na genuína tranquilidade do ensinamento, liberta-te de todos os pré-julgamentos e falsas distinções. O sentido mental é semelhante a um sino inquieto, que nem por um instante conhece a imobilidade. Se quiseres dominá-lo, recita com afinco o Sutra do grande veículo, meditando sobre o grande corpo iluminado dos Budas, sobre seu poder, sua impavidez e outras habilidades. Capítulo 26. O encorajamento pelo Bosatsu, excelência universal. Ó Bosatsu, excelência universal, as pessoas que no futuro aceitarem e recitarem este sutra estarão livres da cobiça a roupas, móveis, alimentos, dinheiro, riqueza e bens. Suas aspirações não permanecerão sem atendimento. Terão atendimento muito antes de muito tempo. Ainda em suas vidas terrenas obterão felizes recompensas. Se alguém as desprezar e insultar, dizendo que são pessoas loucas, que se entregam a práticas inúteis, que não terão nenhum resultado, como consequência dessa falta, poderá se tornar incapaz de ver a luz da esperança no futuro. Se alguém as respeitar e louvar, bendizer e agradecer, ainda na vida terrena obterá recompensas concretas. Se alguém, vendo os fiéis praticantes deste sutra dedicados, criticá-los maldosamente sobre suas faltas, verdadeiras ou falsas, ainda na vida terrena contrairá moléstia incurável por sua falta de perdão. Se alguém deles zombar, no futuro terá aspecto físico desagradável e toda espécie de moléstias maléficas. Por isso, ó Bosatsu, excelência universal, se vires alguém que pratica este sutra, mesmo que estejas distante, deves te levantar e demonstrar respeito, como quem reverencia a um Buda. Sutra do método da prática pela meditação sobre o Bosatsu, excelência universal. Se reis, ministros, sacerdotes, leigos, homens e mulheres de negócios e demais pessoas buscarem exclusivamente a satisfação de seus desejos, se dedicarem à prática das 5 ações destrutivas, se falarem mal dos sutras do grande veículo e se cometerem as 10 ações maléficas, como consequência destes atos, cairão nos caminhos de sofrimentos piores, mais rapidamente do que o desencadear de uma tempestade. Certamente serão precipitados no mais agonizante inferno. Aqueles que desejarem superar tais empecilhos kármicos deverão manifestar sua vergonha e dedicar-se à sua mudança. Purificar seus espíritos e corações e corrigir suas condutas. Buda disse: em que consiste a purificação dos poderosos e dos patriarcas e matriarcas? A purificação dos poderosos e dos patriarcas e matriarcas consiste em manter a mente em estado de retidão, não falar mal das 3 joias, não perturbar os monges e não cometer más ações contra os homens e mulheres puros. Além disso, devem praticar plenamente os 6 elementos essenciais para a meditação: servir, se dedicar a ajudar o próximo e ajudar a sua própria evolução, cultuar, dedicar-se à elevação do espírito e respeito às consciências supremas e respeitar os mantenedores do grande veículo. É preciso também ser consciente da profundeza do ensinamento do Sutra, da doutrina do Sutra.
da vacuidade, do princípio da mutabilidade constante e interdependente da existência. Aqueles que fizerem tais práticas serão considerados realizadores do primeiro tipo de purificação dos poderosos e dos patriarcas e matriarcas. O segundo tipo de purificação consiste em honrar pai e mãe e reverenciar os mestres. Respeitar o pai e mãe interno. Aqueles que assim fizerem serão considerados realizadores do segundo tipo de purificação. O terceiro tipo de purificação consiste em manter o país através da lei correta, não deixando o povo, ou seja, integrando todas as consciências do seu interno em luz. Este é o terceiro tipo de purificação. O quarto tipo de purificação consiste em emitir uma ordem proibindo qualquer matança de seres vivos em seus domínios nos 6 dias mensais de abstinência. Aqueles que assim fizerem serão considerados realizadores do quarto tipo de purificação. E por que isso aqui? Porque no período cria-se a consciência dessa questão da matança, do tipo de vibração que emana. Então, evitando emanar mais de vibração de sofrimento, de forma que ao passo que se purifica, também evita-se criar novas vibrações desarmoniosas. Dessa forma, a elevação se faz mais rápida, mais harmônica e também mais coerente. O quinto tipo de purificação consiste em crer profundamente no princípio de causa e efeito, querer conhecê-la, em crer no caminho da realidade única e em estar consciente de que o Buda jamais se extingue. Esta é a prática do quinto tipo de purificação. Disse o Buda a Anand: se no futuro houver alguém que pratique essas purificações, que seja, qualquer que seja sua posição na vida, deve saber que ele, ela, envergará as vestes da humildade, será protegido, protegida pelos Budas e atingirá em breve a suprema, perfeita e insuperável iluminação. Quando Buda pronunciou estas palavras, 10.000 seres celestiais alcançaram a pura visão do ensinamento e assim foi se expandindo. O Bosatsu Miroku e os demais grandes Bosatsus, bem como Anand, ao ouvirem as palavras de Buda, foram tomados de grande alegria e as obedeceram e assim fizeram. Resolução da prática. Os sutras do grande veículo que acabo de recitar contêm a grande compaixão e a grande benevolência e são o potencial do ensinamento. Seus princípios escritos são verdadeiros e corretos, sagrados e insuperáveis. Eu me dedico ao respeitável Buda do Oriente. Esta recitação é protegida pelos Budas do passado, do presente e do futuro. Esta recitação é protegida pelos Budas do passado, do presente e do futuro. Os maus pensamentos e demais forças maléficas não podem violá-la. As opiniões errôneas e as eventualidades desde o nascimento até a morte não podem corrompê-lo. Eu me dedico ao universalmente honrado Shakyamuni, a sagrada torre do Buda, tesouros imensuráveis, a todo Buda existente nas 10 direções, ao eminente precursor Nichiren, grande Bosatsu, ao Bosatsu prezador, benevolente e compassivo, pregador dos significados profundos, ao Bosatsu luz magnífica, ao Bosatsu potencial vasto como o universo e ao Bosatsu Miroku.
Eu agradeço a todos, eu me dedico e agradeço a todos os grandes bodhisattvas, seres celestiais e bons espíritos terrestres, que através da força da virtude decorrente desta leitura, todos vós que acabo de invocar, saudar e agradecer, com a água do ensinamento, da visão, da sabedoria, possam limpar e purificar os empecilhos kármicos dos 6 sentidos de toda a minha família, de meus amados filhos. Que sejam compassivos e nos dispensem proteção. Que sejam compassivos e nos dispensem proteção. Que sejam compassivos e nos dispensem proteção. E após a minha morte, mesmo que eu seja submetido a algum infortúnio, jamais insultarei o correto e profundo ensinamento dos Budas e meu aprendizado de ascensão no caminho. Os Budas e os Nyorais são nossos pais, mães misericordiosos. Através deste relacionamento e do poder desta virtude, que me seja transmitido o ensinamento do grande veículo e eu alcance a suprema, perfeita, insuperável iluminação. Ó grande Bodhisattva, potencial vasto como o universo, nós pregamos amplamente o lótus do maravilhoso ensinamento, que é a instrução aos Bodhisattvas e ao estimado saber dos Budas. Que esta virtude seja alcançada universalmente e possamos nós e todos os seres viventes seguir o caminho de Buda, uma consciência iluminada.
Dó.